E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Instituto ATG, onde eu trouxe para vocês uma arquiteta que está trabalhando com construção a seco. O nome dela é Giovanna Zanforlin. Ela se formou na USC em 2014 e depois foi para os Estados Unidos para ver mais de perto esse tipo de construção, a qual ela se apaixonou e está aqui hoje para falar para a gente sobre isso. É isso mesmo, Giovanna? É isso mesmo, Aldo. Bom, como você falou, bom, meu nome é Giovana Zanforlin, eu me formei em 2014 na USC, e quando eu me formei, eu resolvi que eu queria buscar novos conhecimentos, já foi um sonho meu, desde criança, morar nos Estados Unidos. Então eu vi essa oportunidade e fui morar lá. E morei lá de 2016 até 2019, onde eu conheci de perto as construções americanizadas e vi de perto a construção a seco, foi onde eu me apaixonei de vez. O que é a construção a seco? Eu até faço uma piadinha, mas é a construção que não vai água, né. É a Hum. construção que a gente praticamente inutiliza a água, durante a sua construção. Uma construção de alvenaria, você vai utilizar água durante um grande período dela, não só da fundação, mas como na composição das paredes, revestimento e tudo mais. A Sim. construção a seco é totalmente diferente dessa abordagem. A gente utiliza a água apenas na fundação e depois todo o restante da construção é só parafuso, martelo pneumático, martelo, parafusadeira, a gente não tem a utilização de água. E em algumas situações, a gente vai ter, a utilização de água, vou trazer mais perto aqui de novo, a utilização de água é apenas para o revestimento externo, perdão, que seria o reboco do sistema da construção a seco, que é o base coat. Tá, só nele iria água, no restante da construção, zero água. Entendi. Então, basicamente, assim, você usa água na fundação para fazer o concreto, né, água de amassamento do concreto. Depois também você pode utilizar um pouquinho para fazer o revestimento, mas vamos dizer que de maneira quase integral você não vai utilizar a água para fazer as outras partes da construção. Nada, zero água. A gente Legal. utiliza zero água. Então, além de reduzir a sujeira também, que a água causa muita sujeira às vezes, né? Em vez de Sim, limpar, causa sujeira, você ainda consegue contribuir para o meio ambiente ao eliminar o consumo de água. exatamente. Esse tipo de construção a gente fala que é uma construção energitérmica sustentável, né. Que ela, além de não produzir, sujeira para o meio ambiente, utilização de água e entulho durante a sua construção, ela vai colaborar para a redução de emissão de gás, carbônico para o meio ambiente. Quando a gente fala em construção de wood frame, são as construções de madeira, a gente está, pegando árvores de madeira de reflorestamento para construir essas casas. Então, muita gente também pensa que: "Ah, nossa, vai matar a árvore para construir casa". Não, são árvores de reflorestamento que são plantadas para esse fim e depois a gente utiliza elas na construção. Então, a gente fala que a sua casa, ela roubou o gás carbônico do ambiente e ela produziu oxigênio. Então ela causou um equilíbrio aí, natural, ao invés de uma indústria de cerâmica que ela está produzindo ali tijolos e ela está emitindo, CO2 para o meio ambiente. Legal. Agora, da onde que vem essa paixão pela construção a seco? Você, antes de ir para os Estados Unidos ver de perto, você já tinha algum resquício dessa vontade sua de trabalhar com essa tipologia? Ou não? Foi só lá que você descobriu mesmo? Zero, eu nem conhecia a construção a seco. Eu sempre gostei muito da arquitetura americanizada, né, eu acho que como toda adolescente, assim, na minha época dos meus 15 anos, eu assistia aqueles filmes de comédia romântica e eu olhava e eu me enxergava morando naqueles bairros. E quando eu fui para lá fazer o intercâmbio, que eu morei lá por um tempo, a paixão pela arquitetura, ela se unificou pela agilidade das construções e a limpeza no canteiro de obra. Eu morava lá no bairro que era um bairro nobre da cidade, e eram mansões de 800, 900, 1.000 metros quadrados, que eram construídas, da fundação há cerca de 3 meses. A casa ficava pronta. E aí eu não via tijolo, eu não via, areia, pedrisco, cimento, eu não via nada disso. Você via a fundação sendo feita, lá eles têm muito basement, que ele serve de própria fundação,
E através dele erguia-se a casa. E aquela casa era erguida apenas com, como a gente chama aqui no Brasil, os palitinhos de madeira. E aquilo me encantou de uma maneira muito grande, porque além da beleza durante a construção, é o que a gente já falou anteriormente, nós temos a limpeza no canteiro de obra e a agilidade. Então, lá eu me apaixonei de vez. Aí foi a fome com a vontade de comer. Eu gostei tanto da arquitetura quanto da construção. E hoje o foco do meu escritório é exatamente esse: trazer uma arquitetura totalmente diferenciada do que a gente tem aqui no Brasil hoje, que são os caixotes, né? São as casas com platibanda. Então, trazer o conceito da casa americanizada, porque tem, assim como eu, tem muito brasileiro que tem o sonho da casa americana, aquelas casas de filme. E eu brinco, eu falo, olha, não é. Você não precisa morar lá para você ter essa casa americanizada. Você pode tê-la aqui no Brasil. E Sim. aí a gente cria o projeto e faz a execução totalmente americanizada em cima disso, em wood frame. Também trabalhamos com steel, mas o wood hoje é o que está mais em alta no escritório. Entendi. Pelo que eu vejo, é uma questão mais cultural, né? O americano ele está acostumado com isso, o brasileiro não. Pensando na questão, o brasileiro ele não é neofílico, né? A neofilia é quando a pessoa tem uma certa predisposição à novidade. E o brasileiro ele não tem tanta predisposição a essa novidade. Não que isso seja uma novidade mundial, mas no contexto do Brasil né? No contexto Brasil e até é engraçado, porque as pessoas elas vêm me questionar se é uma construção resistente. Eu fui atender um cliente esse final de semana em Botucatu, que ele tem uns chalés lá, e ele quer construir um chalé e falou: eu quero em steel ou wood pela agilidade, pela limpeza, né, o tempo de execução. E ele olhou para mim e falou assim: olha, mas eu tenho uma preocupação. Aqui venta muito. É resistente mesmo? Falei: olha, nos Estados Unidos existe a tornados e furacões. Obviamente, dependendo da velocidade do vento de um tornado, ele vai derrubar, assim como ele derrubaria uma casa de alvenaria. Só que a diferença é a chance de alguém sobreviver ao peso da casa de alvenaria é praticamente zero, em comparação a uma casa de wood ou de steel, que é mais leve. Então, tem muito esse paradigma a ser rompido. E eu falo que a gente ainda está aqui no Brasil no sistema pedra sobre pedra. Quando o homem da caverna começou a pôr uma pedrinha em cima da outra, fez uma argamassa ali, unificou. E aquele conceito robusto, né? Casa robusta, é uma rocha, é pedra, você bate aqui, você não ouve o barulho oco, né? E como a casa de wood frame ou steel, ela é o fechamento interno drywall, e o sistema dela seria oco por dentro, porque a gente tem a estrutura de madeira, a massa externa e a massa interna. E uma mola no meio, que são as paredes internas. Quando você bate, você vai ouvir aquele barulho como se fosse oco. E o brasileiro acha que isso acaba sendo frágil. Entendi. Gente, só lembrando que assim, a ideia não é colocar um material contra o outro, a ideia não esse material é melhor em todas as ocasiões, vamos banir todos os demais. Né? Não é isso. A ideia é a gente conhecer todos os materiais o melhor possível, para a partir daí a gente poder utilizar cada um deles no melhor local que eles podem ser aproveitados. Né? No caso da construção seca, a gente viu que é indispensável, por exemplo, o concreto para a execução das fundações. Não que é indispensável, mas na grande maioria das vezes ainda se usa esse tipo de sistema. Então, só para esclarecer. É né? bom, porque a gente até estava conversando sobre isso, né? O que eu faço a pós-graduação em sistema construtivo a seco, né? Mas lá na minha pós a gente trabalha muito a inteligência multiconstrutiva. O que não significa que o wood ou steel na construção a seco, ele vai ser a melhor solução para você em todos os momentos. Não, não vai. A gente vai ter a melhor solução para determinados momentos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui básico aí na construção a seco. Se eu quiser construir uma casa com subsolo, eu não posso construir o subsolo na construção a seco, porque a construção a seco ela tem que estar elevada pelo menos a 15 centímetros do solo. Então, nesse caso, eu preciso entrar com alvenaria, tá? Ou eu entro com
o concreto pré-moldado, ou eu posso entrar com os fechamentos de concreto, bloco estrutural, próprio tijolo. Então, eu tenho que entrar com uma construção de alvenaria para eu poder erguer wood ou steel. Já teve clientes que chegaram em mim e falaram, mas eu queria construir só o muro da minha casa em wood ou steel. Eu falei, não compensa. Para você, o muro vai ser mais benéfico um muro em alvenaria ou um muro em bloco estrutural. Então, isso que o Aldo falou é muito importante. Não é pegar e falar, não, a alvenaria não presta, é ruim, só o wood ou steel é bom. Não, a gente tem que saber trabalhar com eles da melhor maneira possível para atender o que vai te atender melhor naquela situação, tá? Que também aí a gente já entra, tem container, que é uma outra vertente, eu não trabalho, mas eu acho magnífico, né? Então, cada um vai atender você de uma maneira específica e tem que buscar o que melhor vai te atender na situação, né? Então, eu acho realmente muito importante falar isso, porque às vezes olha e fala, não, é inimigo da alvenaria. Não, não sou inimiga da alvenaria. Mas vai ter as determinadas situações que a gente vai utilizar. Sim. Agora, em relação à proteção, não só contra intempéries, né, que a gente sabe que é um problema, mas também com relação aos micro-organismos. Porque madeira, o cupim adora madeira, né? Ama. Pinos, então, é atrativo para o cupim, né? Mas deve dar para tratar isso aí, né? A gente trata. Que é um ponto também que eu gosto de falar bastante. A primeira pergunta que o cliente ele olha para mim e fala, mas e se o cupim pegar minha casa, vai destruir? Então, aqui no Brasil, né, agora saiu a norma do wood frame. Eu sempre faço comparativo com os Estados Unidos, porque essa tecnologia construtiva está sendo trazida dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Tá? São os três que a gente tem de referência para esse tipo de construção. Nos Estados Unidos, eles usam madeira bruta. Eles não tratam. Ainda, eu até brinco que a gente está no Pedra sobre Pedra. Lá, quando eles vieram, descobriram a América, eles pegaram as árvores, cortaram e foram montando o que hoje se transformou em wood frame. Então, eles não tratam a madeira. Só que lá eles têm o costume de fazer a barreira química no solo a cada 6 meses. Tá? E o tempo deles lá não é tão propício a ser estilófagos quanto o nosso. Então, aqui a madeira ela foi normatizada para ser tratada em CCA ou CCB, que são líquidos que a pessoa até fala, mas vai fazer mal para mim, eu estar respirando essa química dentro de casa? Não, não vai. O CCA ou CCB, o que acontece? Né? Armeniborium, eu nunca lembro certinho o nome dessa química. Eles, quando estão em maneira líquida, eles vêm nos galões que você tem que ter luva para manusear, máscara, óculos de proteção, todos os EPIs necessários, porque para nós é cancerígeno. Então é um líquido que você tem que saber manusear. Ele assim, e é um pouquinho assim de líquido para uma autoclave imensa de água, tá? Então o que acontece? Esse líquido, quando ele está ativo ali, ele é cancerígeno para nós. Mas depois que a madeira absorve ele por osmopressurização, que eu vou falar um pouquinho, ele se torna inerte para nós, só que letal para os seres xilófagos. Então, se o cupim tentar chegar ali perto da madeira, ele vai cair duro para trás. Ele não consegue. Aí, por que eu falo isso, né? Cair duro para trás. O pinus, como a gente trabalha com pinos na construção a seco, ele é uma madeira mole. Então, quando ele vai para autoclave, isso daí é tratado em autoclave por osmopressurização. Então, é colocada a madeira lá dentro, tirado o ar, colocado o líquido e ele penetra na madeira. Como o pinus é uma madeira mole, a gente consegue tratá-lo a nível celular. Então, a gente não vai tratar só o esqueleto de fora da madeira. A gente vai penetrar nela e vai tratar de dentro para fora. Mas trata 100%? Não, nenhuma madeira é tratada 100%. Mas ela é tratada, 98% dela é tratada. Então, ele impregna bastante na madeira. Impregna muito. Então, assim, é bem provável mesmo, que você vá ter algum problema de seres xilófagos na sua construção. Tá? Aí, depois disso, ela é utilizada na construção, tem os fechamentos, que também, a madeira do fechamento, ela é tratada, não penetra cupim. A construção é a 15 centímetros do solo, pelo menos, para também, embora seja muito por conta da umidade ascendente, também não ter facilidade para passar, subir bicho. Então, é bem provável isso acontecer.
E no aço, no steel frame, ele é o aço galvanizado, tá? Então ele tem a galvanização dele, que não vai permitir que ele oxide e venha a acontecer aí um problema na sua construção por oxidação. Agora, com relação às vedações, das esquadrias, da cobertura, elas são eficientes para combater também esses elementos de intempéries? Nossa, totalmente. Totalmente. Eu falo que a gente até é redundante, o quanto a gente eh, cuida dessa construção para que não haja problemas de intempéries ou qualquer outro problema. Porque, como aqui no Brasil ela é nova, se acontecer um problema numa obra minha, o problema não vai ser: a obra da Giovanna Zanforlin é ruim". É o Não, sistema. o sistema não presta. Então a gente, segue muito à risca tudo que a norma manda. Então assim, já vamos começar do solo, que a gente tem muito problema na alvenaria, eu vejo, por umidade ascendente. De novo, não é porque a alvenaria é ruim, é porque não tem um tratamento adequado para que não haja esse tipo de problema, porque se tivesse, também não iria ter problema na alvenaria, né. Então a gente já trabalha com uma lona ali de 200 micra, sobe a fundação, antes de colocar os plates no chão do wood ou as guias do steel, a gente usa aquela manta aluminizada para não subir umidade. No fechamento externo, a gente entra com a manta hidrófuga para proteger bem a estrutura, que é uma mantinha como se fosse um papel, mas ela tem uma trama que ela permite a ventilação, porque forma um bolsão de ar quente dentro das paredes, e a gente está lá dentro respirando e vivendo, Sim. e aquele ar ele vai tentar fugir além das esquadrias, ele vai para as portas, então essa manta ela permite que esse ar quente saia, um novo ar fresco entre e não entre água, e todos os fechamentos externos, né, porque aí a gente tem N possibilidades. A gente fecha sempre a estrutura com placa de OSB ou plywood específico. Plywood é o específico para o sistema, tá? Não pode ser esses tapumes. Ele parece muito tapume de construção, mas não é. Que ele tem função estrutural também de contraventamento, que aí já entra num outro assunto. Então, tem esse fechamento, e em cima desse fechamento, aí tem o EPS ou tem o siding vinílico, e tudo isso eles são barreiras, de água para não entrar na construção. E cada furinho, cada coisa que é feito nessas barreiras, ele é tratado, o EPS ele recebe a argamassa do sistema que a gente chama de base coat, que é até 3 milímetros de espessura. Antes de receber a pintura, a gente trabalha com a gente chama Smart Resina, ela é passada num sentido, depois ela é passada no outro, ela é elastomérica. Então só essa resina já segura muito a água. Aí a gente trabalha com uma outra massa acrílica elastomérica, então é bem vedado. E telhado, aí vai depender do tipo de telhado que for escolher, né. Se for a telha de barro tradicional, faz a telha de barro e faz todo o fechamento com calha, rufo, veda bem com PU para não ter problema de infiltração. A gente trabalha eu gosto muito de trabalhar com a telha shingle, que ela é específica para esse tipo de construção, que é aqueles telhadinhos bem americano mesmo, que ela entra no sistema energitérmico também sustentável, porque ela é leve, ela tem o sistema de ventilação dela é sensacional, ela dá se você trabalhar só com a telha, deixar ela no sol, você vai sentir que ela esquenta muito, você vai falar: "Mas isso daqui não é térmico", mas o sistema faz ela ser térmica, né, que ela é uma manta que ela é formada com grânulos basálticos, então ela é como se fosse um piche de asfalto, a textura dela, eu devia ter trazido, né. E o sistema dela de fechamento seria mais ou menos parecido com o da parede. Vem a estrutura das terças do telhado, é colocado a placa de OSB ou plywood, é colocada a manta de ventilação, a telha shingle, e ela tem a cumieira ventilada e a aba ventilada. Então esse ar ele faz exatamente isso daqui, ó, ele vai circular. Então ele dá uma condução térmica maravilhosa para casa, tá. Dá para fazer platibanda também, né, não precisa necessariamente ter telhado essas casas. Mas a platibanda, como é tudo madeira e drywall por dentro, tem que ter um cuidado, assim, muito grande com as vedações, calha, rufo, assim como nós também teríamos Sim. que ter na alvenaria, né. Gente, acho que ficou bem claro com essa explicação da Giovana que o sistema ele é bem vedado, né? Você viu que além das vedações tradicionais, o sistema ele é redundante. Então, se você tem um pé atrás com essa questão, não tenha, porque o sistema tem a vedação garantida. Agora, com relação aos confortos,
conforto acústico, conforto térmico, conforto lumínico. Esse eu sou suspeita a falar que o conforto de uma residência dessa é extremamente magnífico. A gente está falando, quando a gente fala de construção a seco, a gente está falando de construções eficientes e uma excelente eficiência térmica e acústica. Né? Então, vamos começar aí. Eu estou falando Wood, mas o Wood e Steel, eles são irmãos. O Wood é o irmão mais velho do Steel. Então, tudo que eu falo do Wood, o Steel também é considerado. Tá? Sempre bom frisar isso daí. Então, hoje nós temos só o fechamento comum de uma parede de wood frame, isso sem a lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, para fazer o sistema massa, mola, massa, que eu falei de paredes externas, ele já tem uma eficiência acústica superior à da alvenaria. Tá? Então, a gente vai falar aí, a alvenaria é requisitado pelas normas 38 decibéis, salvo engano, para área interna para área externa. No wood, no steel, a gente já atinge por volta de 39, 40. Com a lã de vidro ou lã de rocha, porque aí cada uma vai ter uma absorção diferente sonora, tá? Então, a gente chega aí a 41, 42, dependendo, 43 decibéis. Então, a gente já tem um grau maior aí de qualidade auditiva. Eu falo isso por quê? Porque eu já recebi cliente lá no escritório, que eu tenho uns protótipos lá. E o cliente bateu na parede de alvenaria, que meu escritório é alvenaria, e bateu no protótipo. E ouviu aquele barulho, aquele toque-toque. Falou, mas aqui, se eu falar aqui, a pessoa vai ouvir ali. Falei, não, pelo contrário, né? A gente tem uma condição acústica superior ao rígido que você está batendo. Parece que não, mas é. E térmica também, é absurdo, assim. E aí também vai depender muito do fechamento externo que você vai ter. Tá? Mas hoje uma casa construída em wood com EIFES é o isopor da construção civil, né? Caso não conheçam, o EIFES ele tem as espessuras dele aí de 25 até 100 para fechamento, tá? Então 2,5 cm até 10 centímetros. A gente trabalha na média de 2,5, eu já trabalhei em obra aí até 4, mais que isso eu nunca trabalhei. E tem porque vai subindo o preço, tá? Só por isso. E aí tem as densidades dele, tem o T5, T6, T7, T8. O mínimo exigido para fechamento é o T5, que é o quanto o isopor ele tem aqueles... Quem já trabalhou com isopor na escola sabe que ele tem aquelas bolinhas que se esfarela. Então, o que acontece? O T5, T6 é o quanto compressado essas bolinhas estão juntas. É o quanto de rigidez ele vai ter. E a pessoa, você falou isopor, fala, vou encostar na parede da casa, vai esfarelar. Não, não vai esfarelar. Ele é exatamente rígido o suficiente para ser um fechamento externo. Em cima dele, ele vai receber o base coat, que aí vai dar rigidez completa para ele. É um isopor, mas um isopor bem denso, né? Exatamente, bem denso. É a densidade do isopor, exatamente. E ele, com o wood frame, por exemplo, lá fora hoje está 30 graus. Eu vou ter a sensação térmica aqui dentro da minha casa de 25. Então, até brinco, eu falo, o seu vizinho que tem uma casa convencional, com ar-condicionado, ele vai ter que ligar o ar-condicionado. Não que você não vai ligar, porque Bauru faz 40 graus, né, gente? Pelo amor. Mas o seu vizinho, ele vai ligar o ar-condicionado antes que você. Porque a sensação térmica de dentro da casa, a madeira em si, com os fechamentos, ela vai te dar uma sensação térmica muito boa. E aí tem o questionamento do aço, porque falam, mas o aço esquenta muito. Mas a gente não fala só do material da estrutura. A gente, quando fala nesse sistema, a gente fala da composição das paredes. E isso traz uma condução térmica e acústica muito eficiente. E tem um outro ponto que eu gosto de falar muito, que as pessoas... normalmente quem procura esse sistema já viajou e gosta e quer para casa aqui. Muita gente me pergunta também, mas lá eu ouvi aquele toque-toque de entrepiso. Realmente, lá nos Estados Unidos tem. Por quê? O entrepiso, a gente também trabalha com fechamento de madeira. Né? Como eu falei, pouca água que se utiliza. O que eles fazem nos Estados Unidos para essa absorção sonora? Ou trabalham com piso direto de madeira, um laminado, um vinílico ou o próprio assoalho, ou eles jogam os carpetes, que é muito comum lá.
para essa absorção sonora, mas não tem uma absorção sonora muito boa. Então, o que, que a gente faz aqui no Brasil para não ter esse problema? Para a gente também ter uma boa absorção sonora de entrepasse, né? Porque de reverberação a gente precisa de um entrepasse bom. A gente entra com uma argamassa de regularização, um emboço de 5 centímetros, que ele vai absorver completamente e você não vai ouvir esse toque-toque também de um piso para o outro. Bom, então pelo que eu entendi na questão do conforto térmico, o wood ele traz aquela sensação de que no calor lá dentro fica mais fresquinho e no frio lá dentro fica um pouco mais quentinho. Exato, não fiz a comparação no frio. Se lá fora você tiver com 9 graus, dentro da sua casa você vai estar com uma sensação térmica de aproximadamente 12 graus. Então, você também vai ter um conforto térmico melhor, tanto no frio quanto no calor. Eu tenho na minha casa um subsolo e eu tenho essa impressão, que quando lá fora está quente, lá embaixo está mais fresquinho, e quando lá fora está frio, lá embaixo também está um pouco mais quente. É bom isso, né? É ótimo. É ótimo. Agora, com questão de sonoridade, conforto acústico, às vezes tem alguns clientes que vêm questionar, mas se eu fizer uma parede inteira maciçada de concreto, ela não vai ser mais eficiente contra o som do que uma parede de alvenaria, né? E eu explico para eles, olha, é só você pensar na questão dos motéis. Uhum. As paredes entre os quartos, elas não são de concreto armado. Se fizer de concreto armado, ninguém volta naquele motel. Ou volta, né? Ou volta. Ou né? volta. Vai depender muito do perfil do usuário. Mas assim, brincadeiras à parte, o concreto, ele possui um coeficiente de transmissibilidade muito próximo da cerâmica. Entretanto, o tijolo vazado, ele tem aquela alternância entre material e não material, material e não material. E como o som ele é um vetor gradiente, você que não sabe, ele é um vetor que emana com um ângulo de 90 graus da superfície que está emitindo ele. E ele tem que ser quebrado, diminuído, para que o som que você vai escutar diminua. E para isso ele precisa encontrar alternância entre material e não material. Quando ele chega num tijolo baiano, por exemplo, ele encontra pelo menos 4, 5 vezes essa situação, porque ele chega na cerâmica, depois tem o furo do tijolo, depois ele volta na cerâmica, volta no furo do tijolo e termina com a cerâmica de novo. Você imagina uma parede com 3 tijolos baianos construído, né? Ele vai quebrando esse vetor gradiente a cada mudança e vai resultar num vetor pequenininho que você não vai conseguir mais nem escutar. E pelo que eu percebi, na parede de wood tem bastante material na composição, né? Você tem um material externo, depois interno você tem outro, depois você tem mais aquela proteção que você disse, é uma espécie de argamassa também que é utilizada? É por fora a argamassa. Por fora, Por tem fora. razão. Ela é o acabamento externo. Isso. Né? E isso vai depender também se você escolher o que tem essa, porque a gente tem hoje aqui no mercado também o siding vinílico, que ele é colocado daí direto em cima da placa de madeira externa, com a manta hidrófuga, que é aquela que permite ventilação, e ele não precisa de pintura nada, ele é pronto, o siding vinílico vem pronto. Tem um Smart Side, que é uma placa de madeira que daí ela é direto colocado na estrutura, não precisa dessa argamassa, então vai depender muito. Mas o que é considerado a nível de acústico, que a gente fala, é o sistema externo, a composição da parede interna, que são as estruturas com a lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, ou até aquela de poliuretano, mas que hoje ainda é muito caro para a gente utilizar aqui, infelizmente. E interna, que é drywall. Então, a gente fala que é o sistema massa, mola, massa, que aí entra justamente nessa absorção sonora que você falou. Tem a barreira, sim, aí tem uma massa de ar no meio, junto com a lã de vidro, né? E a massa interna. Legal. Então é por isso mesmo, né? Cada material que acaba encontrando, ele vai reduzindo o som, né? Exato. E o pessoal tem aquela impressão de que é de concreto, é uma parede maciça, vai absorver muito mais. E na verdade não, né? A resistência é muito maior, mas em questão de conforto sonoro não, né? Sonoro não, mas Péssimo. Sinal de Wi-Fi rouba bem. É verdade, verdade. Sinal de Wi-Fi para parede de concreto, olha. Tem que colocar senha. Tem. Agora, com relação à vida útil, qual que é o tempo de vida útil de uma construção como essa?
A gente sabe que no Nossa, concreto a gente trabalha em torno de 50, 70 anos e no wood. 50, 70, mas tem casa aí de É, 100, 150, né? sim, É, é nossa, relativo, né? é muito relativo. Sim. Mas eu posso falar seguramente aqui para você que pelo menos 100 anos, né? Para mais, com certeza. Sim, Mas, assim, como é uma construção industrializada, né? São peças que vêm da indústria e a gente monta a casa. Diferente de uma casa pré-moldada, que muita gente sim. também confunde. Ah, não quero uma casa pré-moldada, não é pré-moldada, ela é industrializada. A gente Mas o pode. fato de ser industrializado é uma vantagem, eu entendo, porque o Totalmente. padrão de qualidade é muito maior. Se você Exato. vai fazer algo em loco que é artesanal, depende muito da interferência e da vontade, né, da pessoa que está ali. Exatamente. Eh, então, estou falando da madeira agora, tá? Sim, O tratamento químico da madeira normalmente é feito pela química da Montana, a Montana que fornece os materiais. A Montana dá garantia, dependendo aí 25 a 30 anos do tratamento, tá? Mas aí tem os fechamentos externos, que cada indústria vai dar uma garantia para um tempo, você tem que aplicar corretamente os materiais para ter essa garantia. Mas eu estou falando de garantia, tá? Eu entrei, na verdade, num outro assunto, mas para mostrar que a fábrica ela já dá uma boa garantia, sim. né? Então, aí tempo de vida útil, olha, eu falo pelo menos 100 anos tranquilamente, né? Nos Estados Unidos, a madeira que nem tratada é lá tem casa de 150, quando você assiste Irmãos à Obras. Você vê quantos anos tem e a estrutura está inteira, dentro Sim, das paredes. Então, pode é por aí que é grande. igual a alvenaria. É aquela É, questão, se for bem feito, né, vai exatamente, durar bastante, né? exatamente. Você falou um ponto muito importante, né, que a gente, parece que está querendo competir com a alvenaria, mas falamos que não. Mas da artesanal e depende da vontade de quem faz. Eu acho que hoje o grande problema da alvenaria, na verdade, está na execução e não no material em si. Né. Se fosse executado exatamente ao pé da letra como deveria ser, é uma construção tão boa quanto. Sim. Aqui nós trabalhamos com a parte patológica, Hum, não temos muita experiência com madeira, justamente porque não tem muita construção de madeira, a maioria é de alvenaria e de concreto armado. E a gente percebe um verdadeiro desleixo da parte protecional da estrutura, aham. né? E quando a gente vai fazer uma vistoria e tenta fazer um levantamento inicial da idade da edificação, a gente fica assustado, porque às vezes edificações que têm 2, 3 anos parecem que têm 20, 30 anos, de tão danificadas que elas estão, porque não tem proteção nenhuma, né? O pessoal negligencia e depois quer que dure bastante tempo. Outra coisa interessante também com relação a respeito de dimensões mínimas. O pessoal sempre quer economizar e faz dimensões menores e menores. E eu concordo que às vezes até uma dimensão menor, ela acaba resultando em termos de resistência no que precisa, mas em termos de durabilidade não. Porque um Uhum. elemento menor ele sofre muito mais do que um elemento um pouco maior, né? Então pensando na questão da durabilidade acontece isso também. Acho que é a mesma coisa também no wood, né? Se você trabalhar com materiais de maior qualidade, com dimensões que atendam pelo menos o mínimo, a garantia de durabilidade vai ser bem maior do que se você quiser fazer algo tudo com material de segunda ou utilizando dimensões que são inferiores às prescritas nas normas, né? Ah, com certeza. Hoje você vai achar, no wood ainda não começou, mas vai começar e já deve ter até alguma coisa, tá. Porque no estilo já. Ah, no steel o que tem de aço fora de norma é brincadeira. E aí depois dá um problema de estrutura, como que você faz, né. Até na pós a gente teve aula de patologia, construções, assim, de steel literalmente caindo aos pedaços, porque não foi respeitado tudo que tinha que ser respeitado, tá. Um exemplo simples, que eu gosto de utilizar muito é uma construção simples, mas você tem que saber exatamente como fazer e como você, e qual material utilizar em cada fechamento. Porque que nem o steel, é tudo parafuso, mas você tem os parafusos para cada tipo de coisa, tá. Então você tem um parafuso de unção,
dos perfis, você tem um parafuso de ancoragem, que é o parabolt, ou outros aí. Você tem os parafusos para drywall, parafuso para chapeamento externo. O parafuso interno não é o mesmo que você vai utilizar externo, porque o externo ele vai ficar exposto a intempéries. E o que acontece? Mesmo o aço sendo galvanizado, se você usa um que não tem, a gente chama de tratamento salt spray, né? O tratamento salt spray, antes do aço vir para nós, ele sofre um tratamento ali, a gente fala de 1.000, 7.000 horas salt spray. Ele fica recebendo névoa salina e se ele não enferrujar, ele tá bom para ser colocado ali na construção civil. Então, no steel, você tem que utilizar os parafusos com a tecnologia salt spray. Já ocorreu de mão de obra pegar o parafuso GN35, que é o do drywall, e parafusar a placa externa no steel frame. Isso ia dar patologia com certeza. Então é aquela questão, não é só comprar a casa e montar, né? É bom ter um profissional ali, que entenda. Qualificado para acompanhar a sua obra. Sim. Hoje a gente, infelizmente no mercado tem muito assim, quem é o responsável técnico pela obra? Um engenheiro aí que assinou, o engenheiro nem pisa na obra, nem sabe, infelizmente, Sim. nem sabe o que está acontecendo. E é uma luta grande que a gente vai ter que enfrentar, porque você tem que ter um responsável técnico fazendo a gestão da construção a seco para você ter um sistema que funcione adequadamente. Porque, infelizmente, vai ter mão de obra no mercado, ainda mais que é um sistema que está crescendo, que nunca trabalhou com isso, não fez curso, viu o vídeo e vai sair montando. E uma construção aí que você vai pagar para uma mão de obra hoje é R$400 o metro quadrado, essa pessoa pode fazer por 200. E você não vai ter um engenheiro, um arquiteto responsável na obra que sabe o que está acontecendo ali. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Isso acontece em todas as modalidades de construção, né? Todas, né? A gente quer alertar, mas parece que o pessoal acha que a gente está contando lorota e acaba aprendendo da pior maneira, né? Pela experiência própria. Aí ele deixa de fazer a primeira, porque ele acaba pegando... Ele desapaixona, né? Quer vender, quer fazer outra, porque ele viu que realmente o que foi falado anteriormente tinha fundamento. Agora, se você não tem, acha que é muito caro manter um engenheiro em obra, e realmente, se você for manter um engenheiro todos os dias, 8 horas na obra, pode ser que o custo seja um pouco elevado, mas não precisa, né, tá ali 24 horas por dia. Você pode ter a visita de um engenheiro, pelo menos nos momentos que são mais importantes, né, que nem no caso nosso, a gente acompanha a concretagem das fundações, dos pilares, das vigas baldrames, momentos específicos, né, que você tem que estar lá para conferir ferragem, para ver o lançamento do concreto, a vibração. E no caso do wood, eu acredito que existem pontos chaves, dias chaves que você tem que estar ali acompanhando. Não necessariamente você precisa ficar ali 24 horas por dia, mas tem que ter alguém ali, pelo menos periodicamente, dando uma olhadinha, né? Eu sou bem chata mais com rigorosa. isso, rigorosa. Sim. Eu gosto de estar na obra pelo menos 1, 2 vezes por semana, né, para acompanhar o desempenho, e mesmo porque é uma obra rápida, tá? Mas pontos chaves, que nem o Aldo falou, fundação tem que estar, principalmente porque uma das fundações que a gente mais utiliza é o radier, então tem que conferir o esquadro, tem que conferir os desníveis, porque muitas casas vão ter desnível, conferir se a ferragem está colocada da maneira correta, tá? Teve uma construção que eu fiz, a gente trabalha com a malha pop, né, para o radier, e eu tinha passado as coordenadas por WhatsApp pro pedreiro que ia fazer. Eu cheguei lá, as malhas pops estavam todas colocadas com um transpasse de quase 1 metro cada uma. Meu Deus. Então são pontos assim que você realmente precisa estar lá. E é essencial, porque isso é uma coisa que na hora que sua construção estiver pronta, vai estar tudo lindo, você não vai perceber. Mas com o tempo pode causar uma patologia. E aí vai sair muito mais caro para você. Então é essencial. Na construção a seco, com certeza, fundação, você vai ter que estar lá. O marco zero e a saída para montagem dos frames precisa estar lá, e que cada um faz de um jeito, né? A gente fala o sistema layout, sem o sistema painel pronto, aí vai depender. A gente hoje
A gente já trabalhou muito com painel pronto e agora a gente está entrando no sistema layout. Como a madeira vem de fora para nós, se faltar madeira no sistema painel pronto, eles têm que mandar. No layout, a gente já pede com uma sobra para não ter esse problema. Então, tem que estar lá para a marcação do ponto zero sair, esquadrejar certinho. A hora que tiver todos os painéis montados, tem que visitar a obra de novo. Então, assim, são vários pontos. Aí começar fechamento interno, fechamento externo, o contraventamento, que é aplaquamento de OSB. Então, tem vários pontos importantes. Como é uma obra rápida, foi o que eu te falei, eu gosto de estar 1, 2 vezes por semana. Às vezes até 3, dependendo, né, do ponto que tiver a obra. Legal. Esse acompanhamento é muito importante mesmo. Agora, com relação ao custo, quanto custa? É caro? Quero uma também. Casinha de boneca. Parece Uma casinha de casinha de boneca, né? boneca. Bem isso. Hoje a construção de wood frame pronta, acabada com pintura, sem gestão de obra, ela está saindo na faixa de 3.300 o metro quadrado. E de steel, 3.800. É um carinho, não é? Relativo. Eu acho que ela sai o mesmo valor que a alvenaria, o valor final. E você vai ganhar aí tempo de execução, porque uma casa de 200 metros quadrados, a gente um prazo médio aí 4 meses e meio para ficar pronta, contra, vamos por aí 1 ano, Sim. uma de alvenaria. Então você vai ganhar aí 7 meses. Se você paga aluguel, são 7 meses a menos pagando aluguel. Um aluguel de R$ 2.000, 14 mil a menos. Sim. Né? Então eu acho que, fora geração de resíduo, né, uma casa de 200 metros quadrados, a gente estima que você vai utilizar aproximadamente 10 caçambas, contra uma na construção a seco, né? Seja uma ou duas, mas é uma, porque a gente não chega a encher uma caçamba. Então você ganha em vários outros lados. Mas o custo ele sai o mesmo que a alvenaria. Esse custo final. É que a gente consegue também, além disso, trabalhar com uma precisão orçamentária. Então, o cliente fechou lá o projeto comigo, a gente já começa o desenvolvimento do estrutural, e a vantagem de eu fazer o arquitetônico é justamente essa. Eu sei todo tipo de esquadria de piso, de tudo que vai. Então, eu consigo montar um orçamento para o cliente. Obviamente, 3.300, uma média, 3.300 metro quadrado. O cliente ele vai lá, e o piso que eu coloquei no projeto dele, eu falei, aqui você tem um porcelanato de até R$ 70 o metro quadrado. Vai chegar na Construmarques, mas eu amei esse de 300 metros quadrados. Então, você já está comprometendo uma parte do seu orçamento, né? Então, a gente consegue trabalhar com uma precisão, sem contar essa oscilação horrenda que está no mercado hoje, que numa semana eu paguei essa manta hidrófuga, que fecha a casa, uma semana eu paguei 350, na outra eu fui cotar, estava 450. O mesmo material, mesmo produto, mesma quantidade e mesma marca. Mas você consegue ter uma precisão, porque você sabe que nessa parede vão 15 montantes de madeira, vai 5 placas de OSB, 5 de drywall, 900 gramas de massa de fechamento de drywall, então você tem essa precisão, né? E com relação à proteção contra o fogo? Nossa, é excelente. Porque a gente fala, a madeira ela pega fogo rápido, né? Porque a gente até taca fogo em lareira com madeira. Madeira ela é usada como combustível de fogo. Mas aí a gente entra na parte da composição da parede. E todo o conjunto de composição, ele é extremamente eficiente ao fogo. Então ele demora muito para conseguir transpassar a chama para dentro da parede. E a lã que vai dentro da parede, ela é incombustível também. Então, ela tem uma lentidão, e o tratamento da madeira também ajuda, nessa lentidão para o fogo se propagar. Então, é algo que você consegue fugir a tempo da casa. Sim. Acho que a grande preocupação de resistência contra o fogo é você ter um tempo maior para poder se salvar, né? Exato. Eu gosto até de citar aquele exemplo das torres gêmeas, que se elas fossem feitas de madeira, elas teriam demorado mais tempo para cair, porque enquanto a madeira está pegando fogo, o fogo tem o que consumir. Né? E no caso do aço, ele depois de um tempo ele falece, né? Ele desmaia, muito pouco tempo. Agora, com relação a essa mesma proteção contra incêndio no caso do steel frame. É a mesma coisa, porque é a composição dela que vai ter essa lentidão para pegar fogo.
Então, a composição da parede de drywall, com o chapeamento de OSB ou plywood, o fechamento externo, tudo isso ele tem uma lentidão até chegar na estrutura em si. Vamos supor que pegou fogo no fogão da cozinha e começou a incendiar a casa. Até isso chegar na estrutura, a pessoa já teve tempo de evacuar a construção. Entendi. Então quer dizer, o aço ele é suscetível, mas existe a proteção para que a Existe gente ganhe um tempo até conseguir até conseguir sair. sair. Sim. Entendi, legal. Agora, com relação à resistência, é uma estrutura resistente? Porque, assim, meu receio seria com questão relacionada à carga do vento. Vou explicar Uhum. por quê. Eu trabalhei bastante com estruturas metálicas verticais. E nesse tipo de estrutura, a estrutura é leve e a principal ação é a carga do vento. A gente sabe que existe uma norma de vento e ela é obrigatória, ela tem que ser seguida. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer esse shopping que está aqui do lado, eu sei que se eu não considerasse a carga de vento, não ia causar grande desordem na estrutura do shopping, porque além dele ser convencional, de concreto, ele tem uma altura muito pequena em relação à dimensão em planta. Lógico, eu ia aplicar carga de vento em alguns detalhes arquitetônicos, naquelas coberturas que tem ali na frente, que tem tirante, né, nessas partes, mas não no corpo da estrutura. E aí, assim, quando a gente trabalha com estrutura metálica, eu vou dar até um exemplo de coberturas, né? A gente tem bastante cobertura que quando bate um vento mais forte, sai voando, né? Elas já estão ali, Sim. elas parecem asa deltas preparadinha, né? Só esperando o vento para levar embora. E tem outras que não saem. E aí até me perguntam, né? Por que algumas estruturas metálicas têm a cobertura que sai voando quando bate um vento mais forte e outras não? E aí eu explico. Bom, tem cobertura que é dimensionada para o vento do dia a dia, que é um vento operacional, ela sai bem mais enxuta. E tem estrutura que é dimensionada corretamente, segundo a norma, seguindo o vento de norma, que é um vento muito mais raro, né? Ele tem 63% de possibilidade de ocorrer uma vez a cada 50 anos. A gente nunca sabe se esse evento vai ocorrer daqui 50 anos ou amanhã, né? Então, essas coberturas elas são preparadas para esse dia fatídico, né? A gente tem que dimensionar não para o dia a dia, mas para a situação crítica. Uhum. E o meu medo lá no sul principalmente tem um vento que ele tem uma velocidade básica até maior do que na nossa região, né? Lá chega a 50, 55 metros por segundo. Num dia fatídico desse, que bater esse vento de norma, ele não pode arrancar essa casa? Vamos lá. Não. Não, porque quando nossa, tem bastante coisa para falar, deixa eu organizar minha mente. Quando o projeto Também é uma pergunta feito, dessa, né? Parece mais uma resposta que uma pergunta. mas eu vou, vamos lá, vou Vamos lá. organizar aqui. A construção é que a gente trata de maneira diferente o vento no wood e o vento no steel. Então, eu vou ter que falar um pouquinho para cada, Sim. tá? No vento, o wood frame, tá? No vento, o wood frame. No wood frame, o vento. Sim. A estrutura, quando ela é feita, ela tem as ancoragens no chão. A gente normalmente trabalha com parabolt a cada 1,20 m. Isso é levado em conta o vento da região, que é estudado no momento da engenharia. O que trava a estrutura desse vento, tá? Além dessa ancoragem no chão a cada 1,20 m, a distância entre os montantes. Então, a gente trabalha a cada 60 ou a cada 40. E o travamento da estrutura, que são as placas de OSB, ou plywood, que é externo. Tá? Tirando o caso da Glass Rock, que é um fechamento externo, uma placa de gesso com fibra de vidro para área externa, que a gente trabalha com a área externa, e a placa de madeira interna de qualquer jeito para contraventar. Se a gente vai trabalhar numa região de mais vento, diminui-se os pontos de ancoragem. Aí você pode passar a cada 80, a cada 60, o quanto a engenharia achar que vai estar de acordo ali com o estudo. Mais vento, então, aumenta os pontos de ancoragem. Aumenta ponto de ancoragem. Reduz o espaçamento entre eles. E você pode, reduz o espaçamento entre eles e aumenta o ponto de ancoragem. Você pode também duplicar o OSB, porque o OSB, como ele contraventa a estrutura, aí você pode pôr externo e interno. Para reforçar. Para reforçar ainda mais. Legal. Tá? E
espaçamento entre os estúdios. Que você dá mais estrutura, você consegue estruturar mais espaçando a cada 40. Então, tem soluções para essas cargas de vento. Foi até aquele caso daquele cliente de Botucatu que eu falei para você, nossa, mas aqui venta muito. Será que aguenta? Aguenta, vai ser estudado a sua estrutura para a sua região. Ótimo. Tá? No entanto, que quando eu faço o projeto de arquitetura, eu já sei que o pessoal da engenharia vai querer o estudo de sondagem do solo, já vai com a região, já vai com tudo, para eles poderem já desenvolver toda a estrutura com a fundação para aquela região do projeto. Tá? Contraventamentos no wood é isso daí. No steel também tem os pontos de ancoragem, só que no steel, ao invés do OSB contraventar a estrutura, o que contraventa são 3 fatores. Ou aquelas fitas metálicas em X, tem na construção, ou em K, que a gente pega, então, uma parte da estrutura, um canto direito ou canto esquerdo, e faz como se fosse uma treliça vertical para contraventar, ou o de diafragma, quando você tem 2 pavimentos, você tem um diafragma no meio que ele amarra a estrutura. Tá? Então, todos esses fatores, eles podem mudar a quantidade para atingir a carga de vento do local. Tá? Legal. Então, sim, aguenta o vento. Outra questão que foi a telha shingle. Ah, mas a telha shingle vai voar. A telha de barro, que é mais pesada, voa, a telha shingle não vai voar? Não vai voar. A não ser, a telha shingle ela aguenta vento de até 150 a 180 km por hora. Sendo colocada corretamente. Com os Legal. materiais que tem que ser Sim. colocado. O prego da shingle, o espaçamento correto, tudo. Espaçamento entre elas, ela aguenta até 150, 180 km por hora. Então, pelo que eu entendi, assim, independente da arquitetura, cada caso é um caso. Dependendo da localidade onde essa estrutura vai ser instalada, ela vai ser modificada para suportar a carga de vento da região. Exato. A não ser que, assim, a gente tem um padrão, Sim. né? Que vai ser estudado. Se atender, Se atender, ótimo. é aquele padrão, que normalmente é espaçamento a cada 40, a cada 60. E vai mudar, às vezes, vai ser o espaçamento entre os parabolts e o fechamento com o OSB. Nos Estados Unidos, região que tem muito vento, eles chegam a plaquear 2 placas de OSB para segurar mesmo, que lá tem muito furacão, né? Então, Gente, então, ó, a estrutura da casa é contraventada, tem todo o contraventamento, ela é ancorada no radier e essas ancoragens, esses contraventamentos, eles são feitos em função do vento atuante na região. Para isso existe um cálculo de engenharia e, em função desse cálculo, é utilizado mais ou menos montantes, mais ou menos parabolts, mais ou menos contraventamentos para suportar o vento da região. Então, assim, é seguro. Tem toda essa questão por trás. E também nós temos, né, junto com a ancoragem dos parabolts, nós temos a ancoragem mecânica, tem a ancoragem química, que pode ter um casamento aí. Então, para Sim. deixar ainda mais fixada no chão. Giovana, agora com relação ao feedback de seus clientes, o pessoal está saindo satisfeito ou você está tendo dificuldade por causa daquela questão da pessoa ficar reticente a uma nova ideia? Como que está sendo isso? Então, eu costumo falar que eu tenho marapuca ali no escritório. Depois que o cliente entrou ali, Não sai sem a não casa. sai sem a casa. Ele, assim, é um pouco difícil você conseguir o convencimento Da pessoa ir até lá. da pessoa ir até lá. Mas eu tenho 2 tipos de cliente. O que me procura só para o projeto, que ainda não sabe se vai querer alvenaria ou construção a seco. Me procura por conta do que gosta da minha arquitetura. E o que já sabe o que quer, esse daí é mais fácil. Ele já chega lá, pega o projeto, construção, e aí o retorno disso é totalmente positivo. Eu costumo falar que os clientes, eles ficam... O engenheiro do Sul, ele tem um termo que ele até falou para mim, a cliente ficou faceiro. Eu falei, o que é isso? Eu não conheço. Ele falou, muito feliz. Eu falei, muito feliz. Porque ele vê aquilo acontecendo num tempo fora do comum, né? Do que você está acostumado. Parede reta. Isso é um ponto que eu gosto muito de realçar. E Parede retas. dentro do esquadro. Tudo retinho, Ah, sim, bonitinho. Né? entendi. Então, dentro ali do orçamento previsto dele.
óbvio, como eu falei, tem oscilação do mercado às vezes, né, mas o difícil é vender para o cliente que tem a cabeça de alvenaria, Ah, sim. né. Mas Ele assim, já vai com o depois como eu até preconceito, né? brinquei, tem uma arapuca no escritório, porque a hora que ele entra ali, e eu explico para ele as funcionalidades e eu mostro vídeo de casas, agora eu implementei time-lapse nas minhas obras, então eu vou ter ali, ó, essa daqui fui eu que fiz, que o começo é mais difícil, né, a gente tem ó, aqui no YouTube, mas foi nos Estados Unidos, não é aqui, entendeu. Então o cliente vê aquilo, nossa, não, é verdade, acontece. E aí um conversa com o outro, como que foi com você, deu certo, e aí o resultado disso está sendo muito positivo. Depois que eles têm a experiência, assim, é um olhar mágico do cliente, falar, nossa, realmente é possível, realmente existe e realmente acontece. Giovana, com relação aos materiais, a disponibilidade de materiais para executar esse tipo de sistema aqui no Brasil, é igual o que nós temos de oferta na América do Norte, por exemplo, ou não? Com certeza não. Eu comecei há 2 anos nessa área, que foi justamente quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil. E, aqui no Brasil, nós temos já materiais o suficiente para fazer fechamento externo, fechamento interno, tem fábricas já aqui no Brasil, só que, por exemplo, a telha shingle, a gente importa do Canadá, tá. Então o custo hoje da telha shingle, ele é um pouco elevado por conta disso. Fora que lá, eu não sei o Canadá porque eu nunca fui, mas Estados Unidos eles têm muita variedade e muita solução prática, rápida e barata para esse sistema, que nós infelizmente ainda não temos, mas eu acredito muito na lei da oferta e da procura, e acredito que quanto mais crescer esse mercado, mais opções a menor preço nós teremos. Mas, infelizmente, hoje nós ainda somos um pouco limitados, né. O próprio siding vinílico, ele é importado da Alemanha, o que a gente trabalha aqui no Brasil. Como eu falei anteriormente, falo muito Estados Unidos, porque eu fiz curso lá, conheci essa tecnologia lá, morei lá por 3 anos. Mas é uma construção que é muito conhecida, Europa, Canadá, Estados Unidos, tá. Então o siding nós importamos da Alemanha. E Essas peças devem vender, inclusive, no Walmart. exatamente. Lá eles têm tem o Walmart, mas tem também o Home Depot. Meu, lá você compra os estudos da construção na Home Depot. Não é uma madeireira exclusiva que vende. Aqui no estado de São Paulo nós não temos ainda. Uma novidade aí que vai começar para mim no finalzinho desse ano ou começo do ano que vem. E nós, ali no escritório, estamos fechando parceria com uma madeireira aqui no estado de São Paulo para a gente ter madeira a um custo melhor, porque de frete a madeira vem do sul, para vocês terem uma noção. Nós ainda não temos fornecedor de madeira em São Paulo para o de frame. Então é um pouco escasso, mas eu acredito muito que isso vá melhorar agora com o tempo e com um sistema bem difundido no mercado. Com certeza, com o sistema sendo mais difundido do que hoje, aquele preço que você passou por metro quadrado tende a diminuir, né? Com certeza, com certeza. Bom, amigo, se você está com dúvida, vá até o escritório da Giovana. A gente vai colocar aqui na tela o contato e ela vai explicar para você as possibilidades para esse tipo de sistema. Às vezes você tem uma questão mal resolvida, um preconceito e não está se abrindo novas possibilidades, né? É isso aí. Vou ficar muito feliz em recebê-los lá no escritório e mostrar para vocês, todos os materiais. Lá eu tenho um pouco de tudo que a gente falou aqui, eu tenho lá amostras e consigo mostrar e fazer as composições de parede, tirar todas essas dúvidas lá ao vivo, em loco para vocês. Vai ser um prazer atendê-los. E além do sistema construtivo, a Giovana também faz arquiteturas convencionais. Se você quiser desenvolver um projeto arquitetônico, ela também desenvolve esse tipo de projeto. Exatamente. Se quiser fazer projeto e executar em alvenaria, eu só não faço a execução, mas o projeto está à disposição. Você poderia jogar o anzol, né? Falar, olha, venha cá, que eu vou fazer a sua arquitetura de alvenaria. Chega lá, E pá no steel no wood. Mas pá você no wood sabe ou pá no steel. mas você sabe que a minha irmã foi isso, né. É que minha irmã ela já queria, Ah, então foi então tem mais tem um fácil exemplo vivo. converter. O meu cunhado, ele deu um murro na parede que eu tenho, porque sério, ele era totalmente contra. Totalmente, assim, consegui convencê-lo no steel.
Só que o que aconteceu? O aço deu um boom assim, e hoje a estrutura dele tá 40% mais caro que o wood. E a resistência é exatamente a mesma. Meu, na casa deles foi 40 mil que eles economizaram. Muito. Ah, porque o aço de carro, o aço é melhor do que... Não, é a mesma coisa. A mesma coisa. Aí ele pegou, e aí tinha entrado no mercado a Glass Rock. E a chapa de drywall com vidro, né? Com fibra de vidro para área externa. E isso daqui não é resistente, porque eu vejo nos irmãos a obra e não sei o quê. Falei, Léo, quer dar um murro? Eu tenho esse protótipo com wood frame lá no escritório. Falei, você quer dar um murro? Eu quero. Então, ele pegou, tirou o relógio. Eu tenho esse vídeo, eu vou achar para mostrar para vocês. Ele pegou, mas, gente, ele foi com tudo. A mão dele ficou roxa. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele tirou o relógio e deu um murro na parede. Mas o braço dele era igual a esse braço? Vem aqui um pouquinho. Dá uma olhada nesse braço aqui, ó. Mostra ali, ó. Ó. Olha isso aqui. Com certeza não. Esse aqui tá derrubando até alvenaria. Ô, louco! É. Se você quiser ir lá no escritório dar um murro, é. É. Nossa, seria da hora. Vamos fazer isso então. Vamos. É. Acho que seria... Não, tô falando sério. A gente coloca uma placa de aço por trás? Não, mas não quebra. Não, eu acredito. Obrigada, pessoal. Agradeço aí o convite do Alto. Do alto? Bem que eu queria. Pelo menos mais 10 centímetros. Nossa, vai ser forgado, hein? Mais 10 centímetros vai ser forgado. Do Aldo e do Instituto ATG. Muito obrigada aí pela oportunidade. Adorei aqui conversar com vocês. Prazer receber você. Agradeço. Valeu.